Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho. Hoje aqui no sofá do Ico Thomas Show, um rapaz que eu admiro muito há muitos anos, como pessoa, como profissional, como amigo, sempre com uma educação. Olha, conheço há mais ou menos uns 15 anos para mais, e a educação, o carinho que trata, onde estiver, o Lucas Leiva é sempre a mesma pessoa, cara. Lucas, muito obrigado pelo teu carinho e teu respeito com a minha pessoa, porque, cara, toda vez que eu te encontro, ou tá no Grêmio, ou tá no Liverpool, ou tá no Lazio, sempre o mesmo sujeito, cara. Isso mostra muito caráter e muita educação. Muito obrigado pela tua amizade primeiro. E Obrigado. Depois por estar aqui, né? Obrigado, Ico. Pô, prazer enorme. Foi muito bom te reencontrar aí recentemente, né? Fazia algum tempo que a gente não nos encontrava, e carinho também, respeito pelo teu profissional que tu és, pela pessoa, enfim. E aqui estamos, né, para bater um papo, e parabéns pelo programa. Encontrei o Lucas na mais recente vez, ali no restaurante O Grão, no Rafael Hair Therapy, e eu estava almoçando com o Jorge Bischoff, que queria que tu experimentasse o vinho dele. O Jorge agora está fazendo um vinho maravilhoso, hein? O Jorge é um amigo também. Querido, né? Que conheci intermédio do Tinga. Eu ia dizer, ele e o Tinga são irmãos, assim. Exatamente. E desde que voltei para o Brasil, o Tinga me apresentou muitas pessoas bacanas, né? E o Jorge é um deles, e já tomei, antes já tinha tomado o vinho dele, obviamente, né? Mas ali foi uma experiência de novo muito boa. Vem cá, tu e o Tinga, né? Vamos falar sobre várias coisas hoje aqui, mas tu e o Tinga estão jogando beach tênis, hein, meu? Pois é. Eu vi uns campeonatos aí, estão indo bem, hein? Estamos indo bem. Obviamente, desde que eu parei de jogar, né? Com todo o problema cardíaco que eu tive, enfim, eu não posso mais jogar bola, nem pelada com os amigos. E aí, aquela insegurança de encontrar um esporte que me desse tranquilidade, sim, que eu pudesse me divertir, fazer meu exercício, mas com segurança, né? Mas tu falaste agora, bem no início do programa, a respeito do problema que tu teve no coração. Isso. Como tu descobriu isso? Tu pode falar sobre isso ou não? Não tem problema nenhum. Como foi isso? O que é na realidade? É público, né, Ico? Então, assim, eu fazendo os exames de rotina mesmo antes da pré-temporada com o Grêmio, acabei fazendo os exames que todos os atletas fazem, e aí um dos exames detectou que eu tinha uma fibrose no coração, né? Uma fibrose, uma cicatriz, e obviamente essa cicatriz ela é considerável, né? Grande, e aí fiz outros exames complementares, comecei a tomar uma medicação para ver se aquilo reduzia, né? Porque obviamente o atleta profissional de alto nível está num esforço alto todos os dias, né? E aí o coração, enfim, pode ter um problema. Claro. E aí fiquei em tratamento ali 2, 3 meses com medicação, com repouso, com a esperança que isso ia reduzir, né? E não foi o caso. Depois de 3 meses fiz os exames, ele estava exatamente igual. Então eu tive que parar de jogar por conta dessa cicatriz. E sentia algo, dor? Não, assim, não? Nunca tive nenhum sintoma, eu acho que isso foi importante também, né? E hoje, obviamente, agradeço, né, que eu descobri o problema. Claro. Porque se não tivesse, talvez, feito os exames, né, poderia ter acontecido algo mais grave, né, dentro do campo, né? Então eu acabei tendo que parar, né, e encontrar, como eu falei, outras maneiras de me exercitar com segurança, né? Que legal. Então foi isso aí. Eu tenho hoje continuo com a cicatriz. Ela, a princípio, ela não tem cura, né? Então eu tenho que ir conduzindo, me cuidando dessa forma para poder continuar tendo uma vida saudável também, né? Mas fora isso, tá tudo controlado. Continuo indo nos médicos, fazendo os exames de rotina, né? Cada 6 meses eu faço toda a bateria de exames para manter, né, o coração bem. Eu acho que isso é o importante. Lucas, como tu começou no futebol? Que tu notou assim, olha, eu acho que eu dou pra coisa. Ico, eu vim de uma família do futebol, né? Eu tenho um tio que foi jogador, né, profissional, jogou pelo Palmeiras
muitos anos, foi para o Atlético de Madrid na Espanha, jogou Copa do Mundo com o Brasil em 74. Então assim, meu pai, que é irmão do meu tio, né, o tio Leivinha, o tio João, o futebol sempre fez parte da minha vida. Obviamente o meu avô, por parte de mãe, foi para o Mato Grosso do Sul há 50, 60 anos atrás. E no Mato Grosso do Sul o futebol não é tão forte, né? O esporte lá é o laço, né? Inclusive o meu irmão laça hoje, até hoje, né? Só que o meu pai, com aquele negócio de futebol e a vida inteira participou da carreira do meu tio, introduziu. Obviamente todos os meninos de infância acabam jogando bola. E eu com 13 ali, com 12, com 13 anos, eu fui fazer um teste no interior de São Paulo. E passei no teste. Né? Fui despretensioso e acabei ficando no interior de São Paulo. Foi aí que eu comecei a entender que talvez eu poderia me tornar um atleta profissional, né? Mas até aquele momento não tinha muita ideia, né? Só que, obviamente, não é só isso, né? Então, foi ali que eu comecei a perceber que talvez eu teria condição de me tornar, mas o futebol faz parte da minha vida desde quando eu nasci, realmente, por conta da família também. Não, Lucas, eu acho o teu estilo, como tu é dentro e fora de campo, incrível. Tanto é que morou 10 anos na Inglaterra e foi ídolo lá, porque é um cara ilibado, educado, bom profissional. Sabe algo que me preocupa muito hoje em dia? Não vamos falar aqui mal de ninguém, mas é uma preocupação esses novos jogadores, assim. Eu acho que as redes sociais perturbam muito todo mundo e um jogador de futebol mais ainda. A impressão que me dá é que os caras querem, né, mitar ali na rede social e estão esquecendo um pouquinho a bola. Isso está acontecendo, tu que agora é empresário, tu tem visto isso? É uma geração diferente, né? Pois é. Da nossa, né? Que nem tu falaste, eu acho que nós não estamos aqui para criticar, não. né? Porque a gente também tem que entender o momento hoje é diferente, né? Tem muitas coisas que evoluíram e mudaram, né? Que não são como antigamente. Mas sim, hoje eu percebo que a rede social tomou uma importância que talvez ela não deveria ter, né? Um lugar muito importante na carreira do jogador, muito antes dele se tornar um atleta profissional, né? E de nome, enfim. Então, sim, a rede social ela é muito perigosa, principalmente para os jovens, né? Porque ali você tem muitas afirmações, né? Que talvez pode inflar o teu ego, né? De uma maneira desproporcional, eu diria, né, e muito perigosa, porque, enfim, a gente estava conversando um pouco antes, né, e eu sempre dou esse exemplo, né, porque hoje a rede social, ela é perigosa. Vou dar um exemplo, um atleta de 15, 16, 17 anos, né, posta uma foto, né, jogando, e nos comentários, se tu vai ali ver, enfim, familiares, amigos, pessoas desconhecidas, fãs, né, que hoje em dia tem muito fã na rede social, né? Atletas aí que olham o número de seguidores, e isso é relevante, né? As pessoas dão importância a isso, né? Dizendo, tu é craque, tu é um fenômeno, tu joga muita bola. E isso infla o ego de um adolescente, né? E às vezes eles não vão ter a capacidade de entender que aquilo é um comentário bacana, mas que não significa que ele já chegou. Né? Eu acho que esse é o grande perigo da rede social, né? E ao contrário também, quando se tem uma crítica, né, muito forte, que ele também não quer dizer que ele não presta, né? Que ele não serve para nada, né? Que muitas vezes a rede social é ao extremo. Ou tu é muito bom ou tu não vale nada, né? Então ter esse controle, né, eu acho que é muito importante, né? E principalmente os atletas jovens que talvez não sabem lidar, né, com esse tipo de elogio ou crítica, né? E aí, obviamente, esses atletas, principalmente quando tem um elogio muito forte, né? Você tentar corrigir eles, os treinadores, os clubes, né? Eu acho que é um desafio enorme, né? Hoje com a rede social que o mundo está vivendo. Lucas, tu já jogaste com muitos atletas maravilhosos,
Mas um que tu lembra com carinho, assim, um dos melhores que tu já jogou ali ao teu lado, assim. Esse que tu lembrou agora. Eu sei que foram muitos, mas tu lembrou de algum, né? Ah, sempre vem ele na cabeça porque, enfim, eu conheci ele na seleção brasileira, eu era muito jovem, né? E um cara simples, um cara, e pra mim, com certeza o maior que eu já joguei, né? Que é o Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus do céu. O Ronaldinho é aquilo ali que tu Pois vê. é, cara. Né? Mas aquilo é um outro esporte, parece que ele joga, né? Porque é incrível, eu acho ele incrível também. Incrível. A habilidade, a visão, a naturalidade que ele faz as coisas com a bola, né? É realmente incrível. E como eu falei, eu encontrei ele a primeira vez, eu tinha 19 anos, fui para a seleção brasileira e ele era o cara do Barcelona. Então, assim, me vem sempre ele na cabeça, porque além do talento dele, né, a pessoa que ele foi, da forma que ele me recebeu lá também, eu acho que isso é impagável também. O talento do cara botar a bola onde ele quiser, assim, né? Eu nunca vou esquecer, eu estava assistindo um Grenal uma vez, né? Eu torço pro Internacional e eu estava no Olímpico e estava atrás da goleira do Inter. E aí deu uma falta, o Ronaldinho foi cobrar, na hora eu pensei, deu, né? Gol! Cara, e eu tava atrás da goleira, eu vi a curva que a bola fez, ele botou a bola lá na gaveta, eu digo, nossa, eu queria bater palma, não podia, senão eu me xingar ali, mas eu queria bater palma pro cara, meu. Ele é talento puro, né? Ele é talento puro, enfim, ele foi aplaudido pelos torcedores do Real Madrid. É verdade. Né? Acho que foi 3-0 um jogo, nunca me esqueço. E ele é o tipo do jogador que o torcedor paga ingresso para ir ver, né? É verdade. Tem muitos que eu acho que não pagaria, né, para ver aquele atleta, mas ele com certeza eu também pagaria para ver, porque, enfim, é um talento impressionante. Tem contato com ele ainda direto? Muito pouco, obviamente. Todo mundo correndo, né? E ele muito mais, né? Eu vejo ele tá em cada lugar do mundo. Cada semana ele está num lugar do mundo fazendo eventos, enfim. Mas aquela simpatia, aquele carisma dele continua e espero um dia poder reencontrá-lo. Mas um amigo em comum que temos, que eu sou fã desse cara, por tudo, cara, pela educação, tanto no meu meio de jornalista como no teu meio, é bastante complicado, assim, tem muitas pessoas estranhas, né? Mas o Duda Garbi, cara, tu é muito amigo do Duda e eu sou um apaixonado por ele também, cara. Eu sou suspeito de falar do Duda, né? O Duda, eu sou padrinho de casamento dele, né? Então, assim, é um amigo que o futebol me deu, porque... Se conheceram como? A gente se conheceu através do futebol, do Grêmio, né? A gente tinha alguns amigos em comuns e a nossa relação foi ficando cada vez mais forte, né? E enfim, o Duda é um cara nota 5.000. É verdade. É um cara que tem amizade de graça, né? A amizade dele é de graça, né? Ele ajuda todo mundo, cara. E tá sempre disposto a ajudar. E obviamente eu morando fora, a gente tinha muito contato, mas desde que eu voltei pro Brasil, a nossa relação se fortaleceu ainda mais, né? Então, assim, é um baita cara, né? Um cara com coração muito grande. Como é o nome da esposa dele mesmo? Antônia. Antônia. Tirou na loteria essa menina, cara. Casou com o cara certo, Antônia. Com certeza. É um cara pra casar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? E ela sabe disso. Sabe, com certeza sabe. Conta um pouquinho da tua experiência morando na Inglaterra, hein? Deve ter sido uma experiência única na vida. E quando tu olha a tua carreira, que legal isso, né? Porque a gente sabe que é muito difícil o futebol. Imagina só, tu no Grêmio, do Grêmio Liverpool, Lazio, Grêmio de novo. Cara, é muito orgulho, né? É orgulho, né? Minha carreira foi uma carreira constante, vou dizer, né? Meu Deus do céu, linda. Muito sólida, né? Linda. 3 times, né? Hoje em dia, 3 times é muito difícil, né? Ter um atleta que jogou times, em né? 3 times. Bons times, né? obviamente. E, assim, foi um misto, tá? Porque a minha ida para a Inglaterra ela foi bem difícil. Eu tinha 20 anos. Né? Eu saio do Brasil, vou para a Inglaterra, não falava o idioma, não tinha nenhuma experiência de morar fora. Né? Mentalmente, eu acredito que eu não estava preparado, né, para enfrentar um campeonato inglês, né, que eu
já era um dos maiores do mundo, hoje com certeza é o maior do mundo. Claro. Né? Então foi um misto, assim, né? Mas eu acho que aquilo ali me deu muita experiência e o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é muito do que eu passei nesses 10 anos, né? Então, assim, o início foi muito difícil, a minha relação, enfim, de adaptação do futebol, do idioma, da cidade, o clima, né? A gente sabe que o clima inglês é um clima feio, né? Sempre chuva, sempre chovendo, vento, frio. Então, fora que eu saí de um futebol brasileiro para um futebol inglês parece outro esporte, literalmente, né? Então, assim, eu tive um período ali de um ano e meio, onde eu sofri bastante, né, em relação à adaptação, em me sentir pertencendo àquele lugar. E, obviamente, aos poucos, tive pessoas que me ajudaram, acho que isso é importante também, a me adaptar, a aprender o idioma, a entender a cultura e também, dentro de campo, começar a performar. Não é tão simples assim, né? Não é tão Para simples. mim não foi, né? Obviamente, hoje, eu acredito que as preparações de Brasil e Inglaterra, elas estão muito parecidas, né? Principalmente na questão física, eu acho que em relação tática também de futebol, o futebol brasileiro evoluiu muito, né? Então, assim, então foi uma experiência inicial bem difícil, né? Onde eu até pensei em alguns momentos em desistir, né, em voltar para o Brasil. Aí entra as pessoas que me ajudaram. Obviamente eu tive um treinador muito importante que foi o Rafael Benítez. O Rafael Benítez foi um treinador muito importante na minha vida, que teve muita paciência. E a minha esposa, que na época era minha namorada ainda e foi comigo, né, em segurar comigo a bronca lá, né, e falar, não, vamos, a gente tem que tentar mais, né, porque não é o suficiente, né, o que a gente fez aqui. E, obviamente, não perder a oportunidade de estar num grande clube, né? O Liverpool, enfim, é um dos maiores clubes do mundo, né? E aquela oportunidade, talvez, ela seria única, né? Então, dentro desse um ano e meio, eu passei por tudo isso e depois fui mostrando meu valor, aí as coisas vão facilitando, vão ficando melhor, eu me sentia já respeitado, né? E aí foram 10 anos, né? 10 anos dentro do clube. Neste processo de 10 anos tem momentos bons, ruins, difíceis, lesões, né, vontade de ir embora. Então, assim, eu acho que isso também me moldou muito da forma que eu sou hoje, eu acho. O que tu mais sentia falta lá, assim? E o que tu mais gostava de Liverpool? Obviamente o que eu mais gostava do Liverpool era o Liverpool, né, o clube. Que é um super clube. Porque é um super clube, assim, a gente tinha toda a estrutura, né, jogava o melhor campeonato, jogava Champions League, que é o melhor campeonato da Europa, né, ou talvez do mundo, né, de clube. Então, assim, essa oportunidade de estar num grande clube, né, eu valorizei muito, né, principalmente nesse momento difícil, né, e o que eu, assim, o que eu menos gostava, e aí não é relacionado à cidade, ao Liverpool, acho que é as pessoas, né? Família, amigos, a distância, né? Eu acho que isso era o mais difícil de estar fora, né? As pessoas que estão no Brasil têm a vontade de morar fora, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? Eu morei 15 anos fora, né? Mas também senti que o momento também era de voltar porque as raízes são aqui, os amigos estão aqui, as famílias estão aqui, então assim, mas aquela experiência de 15 anos também foi muito bacana. A pessoa que mora fora, eu acho que tem um tempo assim que fica empolgado realmente, que acha aquilo super interessante. Mas depois de 10, 15 anos, eu acredito que a pessoa começa a entender que no fundo, ela não faz parte daquilo e o teu país é o teu país, né? Tu quer, o Brasil tem esse friendly que a gente tem, assim, que não tem em qualquer lugar, né? O brasileiro, assim, com todos os problemas que o nosso país tem, né? O brasileiro é um povo muito solícito, aberto, caloroso, né? Então, assim, as raízes, né? As nossas raízes estão aqui. Eu, como eu falei, sou do Mato Grosso do Sul, minha família continua lá, né? Mas tenho muita raiz aqui no Rio Grande do Sul também, porque vim para o Grêmio com 15 para 16 anos, né? Então a minha família, parte de mãe, é toda gaúcha, né? E meu pai é paulista, então assim, as raízes estão aqui. Eu acho que isso que nos traz de volta,
traz a maioria dos atletas de volta, né? Porque você sim tem muita segurança, que é algo que a gente sempre fala, né? Mas qualidade de vida, mas aqui no Brasil a gente consegue encontrar muita coisa boa também. Tu anda a cavalo? Eu ando a cavalo. E bem, vai bem, durinho bem, ali, certinho. Vou bem, obviamente que tenho andado menos, né, a cavalo, mas ando, consigo laçar também. Laçar tu vai bem. Fui criado, né, em fazenda, né, então... Mas teu irmão laça melhor. Com certeza, né, não tenho dúvida. E meu afilhado, então, nem se fala. Mas adoro, enfim, fui criado na fazenda, zona rural, né, adoro animal, cavalo, gado. Enfim, é um lado que eu adoro e agora quando eu posso eu sempre vou também para visitar lá. Que maravilha. Liverpool, hein? Chegou a encontrar lá o cara do Billions, que torce também pro Liverpool? Encontrei. Lá em algum jogo? Pois é, recentemente eu fui a Liverpool, né? E estive lá em alguns jogos, né? E dei de cara com ele, né? Como é o nome dele mesmo? Damian Lewis. O cara é o ruivo, aquele que eu acho muito legal. Isso. Um baita de um seriado, eu não né? lembrava o nome dele, mas eu lembrava do Billions, né? Claro, então eu falei, o cara do Billions. Aí fui na internet, não me lembrava o nome dele. Até tirei uma foto com ele, vou ver se eu acho aqui e mando pra ti. Tem vários. O LeBron James, né, é um dos acionistas do Liverpool. Olha só. Então, automaticamente ele é um torcedor, imagino, né? Porque o cara tem o dinheiro dele lá no clube. O Daniel Craig, né, que é do James Bond também. Encontrei ele uma vez numa pré-temporada nos Estados Unidos e ele foi lá no vestiário. Que sensacional, cara. Então, assim, como eu falei, Liverpool é um clube mundialmente conhecido, né? Então esses famosos aí tem bastante torcedor famoso. Ô Lucas, tu é um estilo de jogador que eu já falei no início do programa que eu admiro muito. Tu é um cara educado. Cara, tu parece um inglês, assim, né, na realidade. O jogador, aquele mais malandro nosso brasileiro, assim, aquele que a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem. Mais na malandragem, mais noite, mais festa, se cria bem naquele futebol lá ou não dá muito certo lá, hein? Porque a gente sabe que tem jogadores assim, né? Na verdade, sim, eu acho que o futebol evoluiu tanto, né? O profissionalismo, sabe? Eu acho que o futebol, de forma geral, assim, não é só na Inglaterra, né? Até o futebol brasileiro, né? Os clubes estão se profissionalizando cada vez mais, eu acho que isso já não tem mais espaço. É verdade. Né? Os clubes eu acho que cobram muito isso, na Inglaterra nem se fala, mas também no Brasil. Eu vejo que os clubes estão cada vez mais profissionais, né? Tem uma estrutura ótima que dá todo o suporte para o atleta, então eles vão cobrar também, né? Profissionalismo, claro. Né? Então assim... então, de maneira geral, obviamente que na Inglaterra muito mais, eu acho pela cultura mesmo dos clubes de muitos anos, né, não é de agora, então assim, porque ali eles tratam a pessoa como realmente uma empresa, né, tu vai ali, tu tem que performar, dar resultado, porque senão eles não vão perder o tempo deles, né, então eu acho que hoje de forma geral assim o futebol mudou muito, né, e exige esse profissionalismo. Porque tem coisas que realmente estão mudando e é graças a Deus que estão mudando. Outra área que eu noto isso é no rock and roll também. Lembra, antigamente os caras do rock se drogavam e festa, morriam cedo. Jogador de futebol já fazia mais festa, eu acho que tu tem toda a razão. Eu acho que está mudando, assim, tanto o rock quanto o futebol. As pessoas estão levando a sério porque é tão difícil chegar lá. Olha, a gente sabe que no futebol é tão difícil chegar lá. Aí tu vai chegar e vai querer ficar de festinha, coisa e tal. Eu acho que não tem mais espaço mesmo para isso. São as prioridades, né? Boa colocação. Eu acho que hoje o futebol está cada vez mais físico também, né? Então é legal ir para festa, ter um momento. Eu acho que tem um momento para tudo, né? E eu também quando jogava tinha uns momentos que eu fazia festa e tá tudo certo. Eu acho que, mas é o momento, você saber o momento certo, o momento que não vai prejudicar você numa recuperação. Né? E eu vejo hoje, né? Hoje eu não estou mais nos campos, então participo de muito mais festa e, né, socialmente, né? Claro. Eu consigo participar de aniversários, casamentos, festas em geral, né? E eu vejo quanto isso prejudica, né? Não digo na nossa saúde, mas sim na nossa saúde, na nossa recuperação. No outro dia tu já acorda
meio É cansado, né? Então tu imagina um atleta que no outro dia tem que performar, tem que correr, tem que treinar, né? Então é difícil. Eu acho que o futebol está cada vez mais exigente fisicamente, então não tem espaço para isso. E o Lucas Leiva empresário aí. Tô achando muito legal essa tua fase. Sou um cara assim que sou fã, como eu te disse no início do programa, do teu trabalho dentro e fora dos campos. Mas é algo bem diferente, né? Diferente. Como é que tá sendo tua vida agora, assim? Diferente, desafiador, né? Porque eu tô do outro lado do balcão, né? Mas eu acredito muito que a experiência que eu tive como atleta, né? E eu sei das reais necessidades que os atletas têm, né? Eu acho que eu posso ajudar a impactar a vida de alguns. Com certeza. Né? Não sei de quantos, obviamente a gente não consegue agradar todo mundo, né? A forma que a gente... Mas eu acho que usar a minha experiência de atleta, né? Para poder impactar na vida deles, né? E dar um direcionamento, né? Então acho que esse é o meu objetivo principal. É um mercado desafiador, né? Porque tem muita gente quer ser empresário de futebol, né? E de atletas. Então, mas eu acho que quando você faz um trabalho sério, um trabalho com bom planejamento, né? Eu acho que tem tudo para dar certo e eu também não tenho pressa, né? Eu acho que as coisas enfim, eu fui construir a minha carreira, fui construindo a minha carreira, né? E essa agora empresa de agenciamento de atletas, eu acho que é por aí também. Aos poucos a gente vou ganhando espaço no mercado, mostrando, fazendo bons trabalhos, que aí as coisas vão acontecendo. Tem algum nome que tu possa nos dizer aí de algum menino que tu tem observado, que tu disse, nossa, esse aqui vai dar bom, coisa e tal, ou alguém que tu está trabalhando? Eu tenho alguns atletas, obviamente, já profissionais, né? Alguns, pode ser alguns. A gente fez recentemente, falo a gente porque eu tenho um sócio também, tá, Ico? Então nós fizemos agora um movimento de um atleta do Cruzeiro de Minas Gerais para a China. Olha aí. Né? Então, enfim, que é o Matheus Vital, né? O próprio Kaique, que era goleiro do Grêmio, tá no Criciúma agora. Então, assim, obviamente os atletas mais jovens, a gente tem um cuidado enorme, né? Tem um atleta no Atlético Paranaense, nosso lateral direito, que a gente tem muita esperança, né? Que chama Marquinhos. Então, enfim, aos pouquinhos a empresa vai conhecendo novos atletas, né, tendo novos atletas e fazendo operações, que eu acho que isso é importante também, mas além da operação em si, de transferir de clube, né, dar essa assistência, eu acho, e muito da minha história, né, eu passar para eles, porque eles têm insegurança, eles são impacientes, né, e eu já fui também, então eu entendo o lado deles, mas tentar explicar por que às vezes as coisas acontecem e não no tempo que eles esperam. Ô Lucas, e não é só bola no pé, né? São muitas coisas que envolvem, né? Vamos falar a verdade, é difícil, né? É muito difícil, Ico. Eu falo assim, o futebol, as pessoas que estão fora não têm essa noção, né? E tá tudo bem, eu entendo. Mas as pessoas que começam a enxergar um pouco, né? Principalmente os pais, os pais dos atletas mais jovens, às vezes eles têm uma ideia que futebol é muito linear. Vai fazer isso, eu vou treinar, vou me destacar, vou receber uma chance profissional e vou embora para a Europa e vou fazer uma baita carreira. O ideal seria isso, né? Mas ele é longe de ser assim, né? Então, assim, o futebol é muito difícil, né? Eu dou um exemplo, assim, o meu filho, ele quer ser jogador de futebol. Vamos lá. E eu falo para ele, cara, o futebol tudo acontece antes, né? Porque hoje tem meninos aí de 9, 10 anos nos clubes, 8 anos, tem clubes pegando atletas de 8, 9, 10 anos, né? Então tá cada vez mais cedo e você não tem a experiência suficiente para entender algumas coisas, né? Eu falo assim para ele, falo, cara, se você quiser ser um médico, né? E você vai ser um médico, né? Porque você vai estudar, você vai se formar. Depois que tu te formar, aí nós vamos ver que nível de médico você vai ser, né? Se você vai querer ser um médico referência ou um médico tranquilo, você vai decidir de acordo com o teu esforço, né? E não diminuindo as profissões. Eu só quero só dar um exemplo que no futebol tu pode fazer tudo certo. Tu pode comer tudo certo, tu pode se dedicar, tu pode dormir cedo,
tu pode, mas não é garantia que você vai se tornar um jogador de futebol, porque são vários fatores, né? E também não é garantia que tu vai se tornar e que nível tu vai te tornar, né? Então, mostra o tanto que é complexo, né, ser um atleta profissional e de alto nível. Tanto é que, enfim, a carreira que eu tive, eu acredito que juntando aí todos os atletas deve ser 1 ou 2%, né, que conquistou isso, né? Então, a maioria dos atletas profissionais assim, a realidade ela é bem diferente da que eu tive, né? Acho que 98, 97% dos atletas deve ganhar 5 salários mínimos, 4 salários mínimos. Então a realidade do futebol ela é muito diferente da que eu vivi, né? Eu fui um privilegiado, sim, abri mão de muita coisa, mas muitos abriram mão também igual eu e não conseguiram atingir, né? Então, para mostrar o tanto que se tornar atleta de futebol é muito complexo, porque tem muita gente querendo ser também, né, Ico? O tempo passa tão rápido aqui nesse programa que já estamos encerrando, mas eu quero deixar aqui o convite para te voltar aqui no programa, antes do final do ano ainda, para a gente fazer a segunda parte, porque é tão bom conversar contigo. Obrigado, cara. Eu acho que... E eu sou tão fã do teu trabalho e da tua postura, sabe? Dentro do campo, como eu já te disse, tu é o cara, eu te acho um excelente jogador, mas fora do campo, cara, tu é um sujeito inacreditável, cara, incrível, assim, teus filhos, falando pros teus filhos agora, obrigado. Cara, o pai de vocês, escutem o que esse cara aqui fala, meu, porque deve ser um privilégio ser teu filho, porque ser teu amigo é um privilégio, cara. Então, obrigado. Os teus filhos têm em casa, assim, o que eles precisam, né? Eu conheço tua esposa também. O que eles precisam, eles têm dentro de casa, cara. Então, eu tenho certeza que eles vão dar muito bem, vão dar muito bom na vida, porque escola eles têm em casa, né? Em todos os sentidos. Tanto no esporte quanto também a educação. Muito obrigado. Não, obrigado, Ico. Eu agradeço, passou rápido mesmo, né? Passou, a gente poderia estar falando por muito mais tempo, né? Mas então já fica aí, vamos fazer a segunda parte. E obrigado pelo elogio, pelas palavras e desejo também para ti muita sorte aí nesse programa maravilhoso e vou estar acompanhando com certeza. Muito obrigado, Lucas. Certo? Até a próxima, tá? Obrigado. Valeu. Ico Thomas Show volta na semana que vem. Até mais e juízo. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.